Restauração dentária é um procedimento no dentista que quase todo mundo já fez ou muitas pessoas ainda irão fazer sua restauração dentária. Seja porque tiveram algum problema, um cuidado ou um descuido, uma falta de cuidado com higienização dentária, ou tiveram um trauma, tiveram um acidente, bateram o dente e vão precisar restaurar o seu dente. E um dos vídeos mais acessados aqui no perfil Gerentista é dente doendo depois da restauração. Então sim, existem alguns fatos que podem acontecer, que podem levar ao dente a ficar mais sensível ou até ter uma nova dor depois de restaurado, mas neste vídeo eu quero falar sobre outras coisas que você que vai fazer uma restauração ou você que já tem uma restauração, você precisa saber, ou seja, são verdades que ninguém te conta sobre restaurações dentárias. Tá? E é isso que eu quero falar com você. Se é a primeira vez que está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Giancarlo, sou gerentista e aqui no meu canal do YouTube eu tiro as suas dúvidas. Então, como você vai ver um vídeo sobre restaurações, eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma forma, mas caso a sua pergunta não seja respondida ou ainda você tem outro tipo de dúvida, às vezes não é sobre, por exemplo, restaurações, você caiu nesse vídeo aqui porque quer tirar uma dúvida sobre clareamento, use os comentários e mande a sua dúvida. Eu levo um tempinho para responder e eu respondo todo mundo. Na descrição você pode ver as outras redes sociais que eu trabalho, você pode conversar comigo no TikTok, você pode mandar para mim uma mensagem no Instagram, você pode ver meu blog e todas as indicações de produtos e acessórios para higiene bucal que você compra na Amazon. Os links estão aqui na descrição. E olha só, os irrigadores orais que eu seleciono aqui são selecionados a dedo. Digita lá irrigador oral, você vai ver 300 tipos de irrigador oral. Aqui eu seleciono para você o mais barato, o mais caro, o que é melhor, o que é mais fácil de comprar, os que são os mais vendidos na Amazon, eu te ajudo dessa forma, tá? Sem muitas delongas, vamos chegar aqui e vamos conversar sobre restaurações dentárias. As restaurações elas podem soltar com o tempo se acontecer alguns problemas. Então entenda, o paciente ele precisa entender o seguinte, a restauração ela só vai cair se nós tivermos um problema, isso é fato. Esse problema ele pode ser uma nova infiltração, ou seja, uma falha de cuidado. Você pode ter um problema porque a restauração talvez não foi muito indicada, ou talvez você foi numa clínica popular e ela não foi muito bem executada. E somando isso, uma restauração que não foi muito bem executada, junto com uma falha de higienização, ela pode dar problema. Algumas situações você pode estar cuidando muito bem e o seu dentista pode ser um bom dentista, mas o teu caso ele é um caso atípico e tem alguma situação. Então, a mais, como por exemplo, eu atendi uma paciente hoje, que ela tem uma restauração bem feita, que fui eu que fiz, e ela relatou para mim trincas 2 vezes. Então a gente teve que fazer uma avaliação oclusal mais completa e a gente percebeu que tinha um trauma oclusal ali, tá? Porque ela tinha quebrado um dente embaixo e ela não tinha me avisado. Então, olha só, às vezes quando a sua mordida não está adequada, quando você tem dentes faltando, quando você desistiu do aparelho, algumas situações podem levar a dar problema na sua restauração. E quando você vai no seu dentista e o dentista fala para você tem que fazer tudo isso e você acaba fazendo uma restauração só, entenda. Eu entendo que às vezes você não quer fazer por causa de grana, mas você tem que entender que quando você não faz o tratamento completo, dá problema. Pessoas que estão perdendo DVO, pessoas que têm muitos desgastes, apertamento, bruxismo, hábitos parafuncionais, isso pode levar à perda e à fratura das suas restaurações, tá? Então, não estou dizendo que você vai fazer a restauração e vai acontecer isso. Só tem que entender o seguinte, o tratamento dentário, para ele funcionar, quando você vai lá no seu dentista e ele fala que você tem que fazer um monte de coisa, ou algumas coisas, você tem que terminar tudo ele, para você não ficar com dentes fora de posição, regiões com dente faltando, e as restaurações assim serem mantidas por bastante tempo. E é claro, o mais óbvio de todos é que quando você faz a sua restauração, você precisa de uma manutenção com o seu dentista e você precisa da manutenção em casa. Não adianta achar que você vai fazer uma restauração hoje e ela vai se transformar num dente. O cara que deu o dente é o cara lá de cima. Nós fazemos com resinas compostas as novas restaurações dentárias para você, mas se você não cuidar, elas vão dar problema num período de tempo menor do que o esperado. Tá? Elas podem manchar com alimentos, então você tem que entender que a sua alimentação ela vai ditar a rugosidade, se está brilhosa ou não a sua restauração, se está manchado ou não. É lógico que um paciente que toma muito vinho, toma muito chimarrão, toma muito café, come muitos alimentos com corantes, exagera muito em alimentos ácidos, como por exemplo Coca-Cola e outros refrigerantes, você vai ter sim uma mudança na rugosidade e no brilho da tua resina. Então isso só leva a você entender que sim, você precisa de manutenção da tua resina. Por que tem pessoas que ficam com resinas que não mancham por muito tempo e pessoas que mancham por pouco tempo já mancham e dá problema? Porque a alimentação daquela pessoa é diferente.
Então você tem que entender que não é assim. Os pacientes eles pensam muito que é fiz a restauração, fiz um trabalho definitivo. Não existe trabalho definitivo sem manutenção. Você tem manutenção do aparelho, você fez um tratamento de canal e fez uma grande restauração, para esse teu dente não ter problema, você vai ter que cuidar no longo prazo, e é assim que funciona. Então, as resinas vão manchar de acordo com os seus alimentos. Então, você está com muitas facetas, você precisa tomar cuidado disso, beleza? Amálgama ainda é usado em alguns casos, ele está morrendo, mas a gente não precisa matar ele. Eu usei essa frase porque eu vi num videozinho do TikTok que eu achei muito interessante, porque tem os dentistas biológicos e tem alguns médicos que falam algumas coisas sobre a amálgama que a ciência ainda não está defendendo esse lado. Então, ou seja, o amálgama foi uma restauração muito boa no passado, tá? Ela é antiga, ela hoje tem indicação de troca por diversas situações, tá? Mas ainda ela é usada em alguns casos, principalmente por questões de custo, principalmente em atendimentos do SUS. Então não vai ser o fim do mundo, você não vai ter problema, não vai deixar de andar porque você está com restaurações de amálgama. Mas é lógico que a evolução tecnológica nos trouxe as melhores resinas compostas e hoje esse tipo de tratamento vai te ajudar. Se você tem restaurações de amálgamas e você quer trocar, seja por estética ou seja porque elas estão com problema, você pode sim fazer uma avaliação. Tem algumas restaurações de amálgama que são muito grandes, então corre o risco do dente ficar um pouco sensível, corre o risco do dente evoluir para uma prótese dentária, às vezes precisa fazer um tratamento de canal. Você precisa avaliar isso, mas com o passar do tempo ele vai perdendo certas propriedades e vai trazendo mais chance de fratura para seu dente. Se você tem uma amálgama, cogite em trocar. Vá num dentista que saiba trabalhar com dentista restauradora, um dentista que trabalhe com calma e elegância, que você vai conseguir sim resolver esse tratamento de uma forma bem melhor, beleza? Nem toda restauração é invisível. Olha só, quando a gente faz uma restauração e a gente tenta acertar a cosmética, a gente tenta fazer um mimetismo, ou seja, a gente tenta imitar tudo isso, a gente busca a cor do seu dente, a gente tenta deixar tudo mais bonito. E de fato, quando você vê aqueles antes e depois no Instagram, tem muitos casos lindos. Mas você tem que entender que tem pessoas que têm anatomias diferentes, cor de olho, cor de pele e as cores dos seus dentes são diferentes. Eu já vi pacientes com diversas manchas, diversas dificuldades. Então, às vezes, quando você faz uma restauração ou outra restauração, quando eu falo que ela não é invisível aqui, você percebe que tem uma restauração ali. Então, às vezes, para você deixar um sorriso mais harmonioso, você vai ter que fazer tratamentos maiores ou mais agressivos, como por exemplo, talvez naquele dente uma restauração não fique tão adequada, você vai precisar fazer um facetamento, e talvez naquele sorriso, para ficar mais bonito, talvez a gente tenha que fazer uma cosmética com facetas de resina ou facetas de porcelana. Vamos falar de resina, por exemplo. A gente precisa fazer um trabalho maior para trazer um resultado maior por completo. Entenda que quando você faz um trabalho parcial, você tem resultados parciais. Beleza? Pode dar infiltração se for mal feita e mal cuidada. Então, a restauração, por mais que os materiais hoje são super tecnológicos, ela não é o seu dente. Então, a gente precisa de controle e a gente precisa de manutenção. Quando você tem o controle e a manutenção, o dentista vai poder fazer pequenos ajustes e você vai evitar de ter novos e sérios problemas. E se você não cuida de higienização, às vezes, silenciosamente, você pode ter uma nova cárie muito mais próxima ao seu nervo dentário e você ter um tratamento de canal. Da mesma forma, quando você faz um ajuste na tua casa, uma nova pintura, alguma coisa no jardim, você precisa de manutenção. Se você deixa a casa largada, depois está tudo lá, pintura cai, tudo jogado aos trapos, você está com aquele jardim que não tem nada a ver. Você está entendendo a logística onde para chegar? A boca é assim, e tem muitos pacientes que ainda tem essa cultura que tipo, fui no dentista, fiz uma restauração para sempre. Cara, o teu dente precisou de uma restauração, nem ele era para sempre, era para ser, mas você não cuidou. E por mais que a gente faça uma boa restauração, o paciente que não tem um bom cuidado e um controle com aquela restauração, vai ter problema, você pode ter infiltração. A infiltração pode levar a trincas, perdas, dores, novas cáries, tratamento de canal, um monte de problema, tá? Pode doer após o procedimento. Esse aqui eu não vou entrar muito em detalhes porque nós temos um dos melhores vídeos aqui do canal. Vai estar na tela final deste vídeo, que é dente doendo após a restauração. Mas entenda, você pode fazer a restauração e ela simplesmente estar incomodando pelo procedimento feito. Usou a broca, usou o ácido, adesivo, contração de polimerização, aonde foi anestesiado ficou um pouco incomodando, onde foi usado o grampo, a cunha de madeira, onde foi usado o porta-matriz, todos os dispositivos que o dentista precisa usar para fazer a restauração.
às vezes incomoda. E às vezes a tua restauração está mais escondida de ser feita, é mais chata para o dentista fazer. É claro que você vai sentir mais desconforto do que o teu paciente, do teu amigo que tem uma restauração aqui na frente, que foi feita até com isolamento relativo. Então você tem que entender isso. Por isso que as pessoas às vezes falam, não me incomodou. Mas para mim incomodou muito. Porque as situações são diferentes, os casos são diferentes e a sensibilidade, a percepção de desconforto de cada pessoa é diferente também. Tá? Dura menos do que se imagina? Olha só, a restauração ela tem uma boa previsibilidade, não é que ela para durar a vida inteira, mas se você faz o controle e a manutenção, você pode ir mantendo ela várias vezes, por muito tempo. O paciente que vem aqui a cada 6 meses, ou no máximo cada um ano, a gente consegue fazer um novo polimento, um novo acabamento daquela restauração, um microajuste, se está no início de um cisalhamento ou alguma microfratura. O paciente que deixa a restauração para arrumar ou ajustar só quando ela está com um grande problema, você vai ter que fazer uma nova troca, uma nova restauração, a troca da restauração, e com isso a cavidade fica maior e outros problemas podem ser evidenciados. Vou colocar aqui como 8º ponto, precisa de manutenção ou troca, eu já falei isso em diversas situações. Você precisa de manutenção e se você deixa o controle e a manutenção para depois, o tratamento às vezes não é nem ajuste, o tratamento é simplesmente uma nova troca, tá? E pode alterar a mordida se mal ajustada. Então entenda que você precisa sim ter uma restauração bem feita, por mais que o dentista passe o papel carbono ali, às vezes a tua percepção pode estar um pouco diferenciada, às vezes o papel carbono pode dar uma enganada, por mais que algum teórico de plantão vai falar que isso não acontece, às vezes acontece, você está sentindo alto, vai voltar no seu dentista, ele vai fazer o ajuste e vai ficar tudo certinho, beleza? Então entenda, eu falei todos esses pontos aqui, ó. Pode soltar com o tempo se você não tiver o cuidado, ela pode manchar com alimentos se você não tiver o cuidado também, tá? O amálgama ainda é usado, por mais que a gente use muito a resina composta é material que a gente usa para fazer a massinha da cor do dente. Nem toda restauração é invisível, não estou falando que ela vai ficar super visível, mas em muitos casos você vai perceber onde está a restauração, onde não está a restauração, por mais que a gente busque sempre fazer um mimetismo muito mais ideal. Ela vai durar menos do que se imagina se você fizer o cuidado menor do que se imagina também, do que o esperado. Então não adianta ir no dentista uma vez, fazer a restauração e achar que vai durar para sempre. Ela vai durar na mesma proporção que você faz o cuidado para a sua restauração. E quando você faz a restauração, tá, ela pode ter alguns desconfortos. Olha só, a informação é o melhor tratamento. Às vezes você está com uma pequena infiltração, um pequeno desconforto, você vê um vídeo como esse aqui, você vai no seu dentista, você sofre menos e gasta menos. Então, por isso, já é válido, já se compactua que você poderia sim se inscrever aqui no canal de dentista. Não deixe de deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão de conteúdo, eu estou esperando aqui ansiosamente para te ajudar, e veja esse vídeo sobre dor de restauração para esse vídeo não ficar muito longo, que é um dos vídeos mais acessados, se eu não me engano é o 2º vídeo mais acessado do meu canal. Vou deixar na tela final junto com ele o vídeo que está sendo mais assistido no momento, que é um vídeo sobre prótese provisória e implantes dentários. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de adquirir os produtos e acessórios aqui da Amazon. Sempre que você adquire um produto e acessório aqui da Amazon, você paga a mesma coisa que você pagaria lá na Amazon. Você negocia com eles, só que você tem a facilidade de eu selecionar para você aqui os melhores acessórios. E é claro que a gente recebe uma comissão, é uma forma de você apoiar o nosso trabalho aqui e a gente ficar muito feliz para te ajudar aqui. Você comentando e dando like, se inscrevendo por esse vídeo vai ser impulsionado para cada vez mais pessoas que precisam tirar as dúvidas que eu acabei de tirar de você. Aquele abraço e até o próximo vídeo.